programa Terceiro Setor está no ar. Quem faz a diferença em toda a população, em toda a sociedade. E hoje nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios Alexandre Arena, que é coordenador pedagógico do Instituto de Educação e Esporte, que é uma entidade que você vai contar toda uma história que já atingiu um público de 7,5 milhões de pessoas. Isso há mais de 20 anos. Tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco na Rede Alesp. Ô, Renata, a gente que agradece. Acho que é uma honra para o Instituto de Esporte e Educação estar aqui conversando com vocês. Eu estou representando a instituição e acho que é importante, uma honra para a gente estar numa casa, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fala de política pública, né, que fala de política como direito. E eu acho que o nosso papo vai ser bom para a gente falar do esporte para as crianças, para os jovens, para os adultos, mas sobretudo do esporte como direito a toda pessoa, garantido constitucionalmente, e como direito a todo cidadão paulista, cidadão e cidadã paulista que vive aqui no estado de São Paulo. Conta pra gente como é que surgiu o Instituto de Educação e Esporte. Então, o Instituto surgiu em 2001, a Ana Moser é a fundadora do Instituto, ela jogava vôlei, né? E a Ana sempre foi uma pessoa que teve muita habilidade motora e muita possibilidade, oportunidade. A Ana nasceu numa família de classe média, em Santa Catarina, uma família que gostava de esporte, e ela muito habilidosa, então ela trilhou a vida dela como atleta, né, como pessoa, sempre tendo muita oportunidade porque ela era habilidosa. E ela conquistou muitas coisas, né, com o esporte, e não conquista só conquistas assim financeiras ou medalhas, né? Ela conquistou competências e habilidades que serviam para a vida dela. E a Ana sempre acreditou que essas competências e habilidades que o esporte ajudava as pessoas a desenvolver deveria ser um direito das pessoas, né, garantido constitucionalmente, e deveria ser acessível para todas as pessoas. E aí nasceu um instituto com uma proposta pedagógica, né? O que é pedagogia, metodologia? É um jeito de fazer, é um jeito de fazer. E esse jeito de fazer que realmente ajudasse todas as crianças, os jovens, os adultos a fazer esporte. E qual que era esse jeito de fazer, que a gente chama isso de pedagogia, né? Esse jeito de fazer era uma maneira que a gente foi descobrindo e construindo, onde todas as pessoas conseguissem ter sucesso. Sucesso para a gente sempre é uma palavra mágica. Então, o que era sucesso no basquete? Fazer cesta. O que era sucesso no futebol? Fazer gol. O que era sucesso no tênis? Conseguir rebater a bolinha. E no vôlei? Fazer ponto, passar a bola por cima da rede. Então o que a gente foi fazendo? Puxa, se você tem uma criança que é pequena, tem lá 6, 7 anos, e ter sucesso no basquete é fazer cesta, abaixa. A criança tem 1 metro de altura. Ela nunca vai conseguir fazer cesta numa tabela de 3 metros de altura, que é a medida oficial do esporte de rendimento. Então, abaixa a tabela, diminui o peso da bola e cria um jogo, uma brincadeira que ela consiga fazer cesta. Aí ela foca, né? Foca, aí ela vai fazer uma, vai fazer duas, ela vai voltar para casa e falar assim, ô mãe, ô pai, ô tia, eu vou ser jogador de basquete porque eu consegui fazer, eu tive sucesso. O cérebro das pessoas, ele é muito conectado com aquilo que você consegue fazer, com aquilo que você teve sucesso para fazer. E aí você vai continuar. Aquilo que você tem fracasso, quando você tem um pensamento fortalecido, você vai tentar de novo. Quando você não tem esse pensamento muito fortalecido ainda, você vai falar assim, eu desisto, eu não posso ser jogador de basquete. Isso não é real. Basquete da NBA é tabela alta, é bola mais pesada, é garrafão longe. É outro patamar, é excelência. Não tem muito, tem alguma relação com o esporte para criança, mas não tem muita relação. Então, e o que o Instituto foi fazendo foi mexer em todas essas variáveis. Então, mexeu no espaço, quer dizer, reduziu as quadras, baixou a tabela, mexeu nos materiais, usou bolas mais leves, que as crianças conseguissem ter sucesso, mexeu na estrutura, em vez da criança ficar lá repetindo 10 vezes arremesso da cesta, a gente criava jogo, brincadeira, onde as crianças gostavam de jogar. E em jogando com as outras crianças, com meninos, com meninas, com meninos mais habilidosos, menos habilidosos, as crianças iam aprendendo outras competências e habilidades que estavam ali, quer dizer, puxa, eu joguei com a Renata. Pô, a Renata é uma menina. A Renata não é tão forte como eu, que sou menino. Mas a Renata, jogar com a Renata me fez aprender que as meninas são diferentes de mim.
elas têm, para determinados esportes, né, para determinadas tarefas, elas têm menos força que o menino. Mas é possível, então, conviver com a Renata, porque a Renata me ajuda em outras É muito coisas. mais amplo quando se fala, no caso do esporte, da educação desde as crianças, que é o que faz o Instituto de Educação e Esporte, é a questão do. Não é apenas a disciplina, mas é a competência, é o amplo, é o não só aprender a ganhar e perder, né? Ganhar e perder é parte do jogo, né? A gente diz que é sempre, a gente aprende a ganhar e aprende a superar a derrota. E eu acho que isso é uma mudança de chave muito legal que tem o esporte, né? Porque quando eu ganho, tudo bem, eu tenho que continuar treinando, eu tenho que continuar desenvolvendo as minhas competências e habilidades para me manter ganhando. Quando eu perco, Aqui, nós eu estamos tenho, vendo as a meninas. criançada, quando eu perco, eu preciso pensar assim, tá bom, por que eu perdi? O que faltou? Eu perdi ou o outro ganhou de mim? Quais são as competências e habilidades que faltaram para eu vencer? E vocês vão vendo nas imagens aí, vocês vão ver meninos, meninas, crianças pequenas, todo mundo jogando junto, né? O estudo tem muitos, aparece aqui, o estudo tem muitos núcleos, né? Então, isso, como é que funciona? Existe uma sede do Instituto onde tem aulas, onde a criançada Ó, isso é em treina Lábrea, no na Instituto, Amazônia. ou não? Ou vocês vão até as regiões? Como é que é Então, isso? o Instituto tem muitos projetos, Pode, né? inclusive, a gente está Então, vendo a esse foto. projeto, por exemplo, é no Embu das Artes. Ó. A gente tem um projeto lá dentro de um centro no Embu das Artes. Esse Aos projeto é aqui. pouquinhos, não tem nem 5 Não, não anos. tem. É aqui na zona oeste de São Paulo, né? E a gente tem diversos financiadores, também patrocinadores pela Lei de Incentivo ao Esporte. Então, o Instituto tem alguns projetos. Então, esse projeto, por exemplo, é o projeto Rede Núcleos, onde a gente atende as crianças e adolescentes em parceria com prefeituras e escolas públicas, né? Então, esse é um projeto. A gente tem outro projeto, projeto de formação de professores, onde a gente faz parcerias com diversas secretarias de educação, onde a gente capacita os professores com essa metodologia, porque não adianta ser só fazer para as crianças e os professores se mantiverem aquela... A gente sempre diz que aquela pedagogia mais ultrapassada, né? Quer dizer, esse projeto, por exemplo, é um sistema de formação que a gente tem de liderança juvenil, que a gente desenvolveu junto com o governo inglês e com uma instituição inglesa, que desenvolve competências e habilidades de jovens a partir do esporte que vão encaminhar esses jovens para o mercado de trabalho. Então, você pode ver aí, ó, a gente trabalha com perguntas, os jovens organizam seus próprios eventos, os jovens decidem as próprias estratégias que eles vão fazer, eles jogam, eles decidem como vai ser as regras dos jogos. E, por exemplo, nós não temos árbitro nesse sistema. Quando a bola vai fora, se você que é do outro time diz assim, a bola foi fora, e eu digo, não, a bola foi dentro, a gente chama um mediador. Só que se o mediador... Um árbitro. Mas o mediador é um próprio jovem. Só que se o mediador viu que a bola foi dentro e você mentiu, aí você é punido com a perda do ponto, mais uma punição. Então, os jovens não querem mentir. Eles só chamam o mediador quando realmente tem uma dúvida. Senão o jogo vai rolando e eles vão decidindo. É o que acontece na vida. Não vai ter sempre um juiz para arbitrar suas decisões. Você está aqui comigo, as decisões são suas. Mentiu pro VAR real, dançou. Dançou. É isso aí. Então, nós acreditamos que isso que eu falava para você, que é a pedagogia, que é a metodologia, isso se leva para a vida. Mas não é uma mágica. Isso foi desenvolvido. Uma construção. É uma construção. E a Ana Moser, de posse de toda o conhecimento dela, a expertise, o nome que ela atingiu, ela conseguiu fazer parcerias internacionais como essa que você falou do governo inglês? Conseguiu. A Ana, quando montou o Instituto, ela tinha um desejo, um sonho, que era, eu preciso fazer esporte para todo mundo. Ai, Ana, querida, todo mundo tem que ter esse direito garantido. E a gente, eu estou lá há 21 anos, nós chegamos a ser 214 profissionais. A gente foi construindo isso tudo junto. Aqui foi quando elas foram campeãs. Foi quando, acho que medalha de bronze, onde... Assim, nas Olimpíadas, onde o voleibol feminino, assim, em 2000. Conquistou um espaço, um espaço de fala, né? E aí a gente, né, liderado pela Ana, a gente começou a ser ouvido. Aí a gente começou a trabalhar no Brasil com a parceria com a Unicef, né? Com a chancela com a Unicef. E em 2010, quando a gente teve a Copa do Mundo na África do Sul, nós fomos convidados para viajar para a África do Sul para conhecer os projetos que a África fazia para desenvolvimento de comunidades a partir do esporte. A gente aprendeu muito aí. Em 2012,
quando Londres foi ser sede dos Jogos Olímpicos, os ingleses queriam deixar um legado de esporte para o mundo que não fosse só para as comunidades deles. E aí a gente fez uma parceria também com o Unicef, com a Youth Sport Trust, que é um braço do UK Sports, que é o Ministério do Esporte do Reino Unido. E a gente fez um programa no Brasil chamado International Inspiration, né? Um programa chamado Inspiração Internacional, que é um programa que falava sobre a democratização do esporte nas comunidades. E começou a se organizar dentro do Instituto esse programa de liderança juvenil. E então a gente começou a usar o que os ingleses tinham feito e faziam de empoderamento de jovens para as comunidades dele, a gente juntou com o que a gente fazia daqui, e aí foi se organizando, sistematizando esse sistema de formação de liderança juvenil no Brasil. Então tem a liderança juvenil, tem o núcleo dos educadores. Tem o núcleo que a gente atende as crianças, tem o programa de formação de professores. Nós temos hoje um programa, tem a Caravana do Esporte, que era o showroom de tudo que o Instituto fazia. A gente ficou 20 anos fazendo esporte em comunidades carentes no Brasil, onde ninguém ia, onde o poder público não ia. A gente viu os programas de transferência de renda do país, os programas de desenvolvimento de professores nascer e mudar as comunidades, e a gente aliou o esporte a isso. Então, a gente ganhou muita experiência. Nós tivemos, por exemplo, em muitos municípios da Amazônia. Que diferença, né, na vida das pessoas. E dessa experiência nasceu hoje um programa de atendimento direto de comunidades indígenas do município chamado Lábrea, que é o último município da Transamazônica. Hoje nós temos quase 1.000 crianças atendidas em escolas do município de Lábrea e em comunidades indígenas. E nós não estamos lá para fazer vôlei e futebol para populações indígenas. Nós estamos lá para construir, junto com 5 professores indígenas que nós contratamos, que jogo, que esporte é esse das comunidades indígenas que faz sentido para as comunidades. Quer dizer, eles podem jogar futebol, podem jogar vôlei se eles desejarem, mas assim, quais são os jogos, as brincadeiras que fazem parte da cultura dos povos Palmari, Apurinã, Jarauara, Jamamadi, Beni, que são esses povos que vivem lá, que realmente fazem sentido para eles, né? Não é chegar lá e simplesmente vocês vão aprender isso. Mais uma colonização? Sim, não é isso, não é isso. É assim, tá, nós temos o esporte, que é um fenômeno mundial, que relação ele tem com a cultura de vocês, o que vocês podem aprender com ele, agora o que vocês têm? O que vocês fazem? Que conexão o que vocês fazem tem com a cultura de vocês? Ok, vocês jogarem futebol, a gente sempre fala, né? O futebol, ele tem uma força tão grande no mundo que se você deixar, se você não for se você não dialogar a partir dele, ele domina todas as culturas. E aí todo mundo só faz aquilo. Então você vai lá em Lábrea, hoje você vai ver meninos e meninas nas comunidades indígenas querendo jogar futebol. Tá tudo bem, porque eles têm esse direito. Agora é só isso. Não é só isso. O que vocês jogam? A gente recria lá jogos de arco e flecha. Os Palmari são um povo que foi muito morto pela borracha, né? Pela seringa. Quando os seringueiros entraram, os Palmaris são indígenas pequenininhos e de muito boa índole. Então, o pessoal queimava as comunidades deles para ter direito a seringueiras, onde tirava a borracha. Então, eles foram indo para onde? Para cima do Rio Purus. E eles começaram a morar em cima da água, porque onde eles não eram atacados. E aí eles viraram exímios flechadores de peixe na água, exímios nadadores e exímios remadores. Pela sobrevivência, tá bom. Então, se você flecha bem, se você nada bem, se você rema bem, que relação tem isso com o esporte? Como é que nós podemos colaborar para valorizar a sua cultura? Porque a gente tem canoagem na Olimpíada, a gente tem arco e flecha na Olimpíada, a gente tem natação na Olimpíada. Então, você pode, a partir da sua comunidade, da sua realidade, desenvolver um esporte que você pratica já. E você sabe dizer agora de bate-pronto se há cidadãos originários, povos indígenas que participam das Olimpíadas? Tem. Eu não sei dizer qual. Atletas? Tem atletas. Se tornaram atletas? Tem. E o que as confederações já fizeram? Né? Elas começaram a perceber que os bons flechadores estão lá. Por quê? As comunidades indígenas, diferente de nós que vivemos na cidade, nós somos muito departamentalizados. Né? Agora é aula de matemática, agora é aula de português, agora é aula de educação física. Eles vivem a corporeidade, eles vivem o jogo, a brincadeira, a atividade física o tempo todo, faz parte da vida deles. Não há comida na comunidade indígena de Santa Rita, que a gente
trabalha, se o professor não sair para pescar, não tem geladeira. Ou se não trepar para Para colher pegar a a fruta. fruta, não tem. Então, assim, se ele não tiver fisicamente bem, se ele não souber sair pescar, ele não vai comer. Então, é parte. O De habitar. e é parte da vida cotidiana daquelas pessoas que vivem lá se movimentar. Diferente da gente, a gente fica sentado aqui o dia inteiro, depois a gente fala, agora eu vou na academia para me movimentar. Eles não, eles se movimentam o tempo inteiro. Então, esse é um aprendizado muito grande para nós. Tem um documentário na Netflix chamado Zonas Azuis, que eles pesquisam onde estão os centenários do mundo, as pessoas que vivem mais. E um dos locais onde as pessoas vivem mais é Okinawa, no Japão, onde as pessoas fazem atividade física não departamentalizada todos os dias, em pequenos espaços durante o dia. Então, essa é uma dica para nós. Ah, mas não dá para mudar aqui. Ok, não dá para mudar, então você que faça no final do dia pelo menos a sua atividade física da academia, ou de manhã, ou vai correr na rua. Faça alguma coisa, mas faça. Agora, Alexandre, como é que vocês capacitam os professores, pensando nessa instituição que é nacional e internacional hoje? Como é que vocês fazem isso? E quem está nos assistindo, o estado inteiro afora, Brasil inteiro afora, pode fazer para entrar em contato? Eu tenho certeza que muitos municípios do estado de São Paulo que estão nos assistindo já receberam ações do Instituto Esporte e Educação. A gente já foi a muitos municípios do Brasil. Eu, particularmente, já fui a muitos. Aí o pessoal de Bauru deve estar assistindo a gente, o pessoal de Araçatuba deve estar assistindo a gente, de Araçariguama, de Itu, de Campinas, de tantos outros municípios pequenos que a gente já fez atividade, enfim. E no Brasil, tantos outros também. Na região, no Nordeste, a gente já foi muito a muitas regiões, comunidades quilombolas, ribeirinhas, a Amazônia. Então, hoje, o Instituto ele é financiado basicamente pela Lei de Incentivo ao Esporte. As empresas, pela Lei de Incentivo ao Esporte, elas podem indicar o município a ser atendido. Então, a gente vai a muitos municípios que têm, teoricamente, ligação com o impacto, ou fábricas, ou impacto de ação de empresas nesses lugares. E a gente, assim... Aqui, estamos vendo aqui, a gente está vendo aqui Heliópolis, São Paulo. aqui em São Paulo, né? Que a gente está em Heliópolis desde o começo. E a gente, assim, recebe muita demanda, muito pedido dos municípios que a gente também pode atender. É claro que assim, é um emaranhado de possibilidades, tem que juntar a necessidade do município, às vezes o baixo IDH, a indicação do patrocinador, e a partir disso a gente sempre tem um calendário anual que a gente vai a muitos municípios, por exemplo, fazendo capacitação de professores. Esse ano a gente está capacitando professores de muitos estados brasileiros. Estamos em Minas Gerais, estamos aqui em São Paulo, estamos no Pará, estamos no Amazonas, enfim, a gente está E essa questão dos educadores, da formação dos educadores, vocês têm uma rede de educação continuada desses professores? Sim, a gente capacita os professores das secretarias municipais de educação. Normalmente a gente faz parceria com a educação. Os professores da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Assistência Social. Por quê? O que o Instituto acredita? O esporte ele é muito fragmentado no país, né? E tem pouco dinheiro. O esporte tem pouco dinheiro. E normalmente a Secretaria de Esporte, elas têm uma visão que não é essa visão que eu estou dizendo aqui para você. Eles têm uma visão muito do esporte de rendimento, do esporte de medalha, do esporte que vai ganhar lá os jogos regionais, os jogos abertos. A gente acredita nesse esporte, mas acredita que para ter esse esporte, você precisa desenvolver, você precisa criar uma cultura esportiva. Em toda a comunidade. Em toda a comunidade. Então, quando você tem uma cultura esportiva onde muitas pessoas fazem esporte... Brinca de bola, anda de bicicleta, nada. Nada, joga, corre, onde as pessoas, sobretudo, gostam de esporte, você vai ter o atleta. Porque ele vai sair... Ele vai aparecer, porque vai ter tanta gente jogando. Nossa, fulano tá bom de bola. Olha aquela menina boa de bola. Olha aquele garoto, salta bem. Agora, quando você tem que ficar pulindo pedrinha para ficar descobrindo, você investe muito dinheiro para poucas pessoas e você vai errar muito. Então, a ideia da Ana quando era ministra, quando foi ministra, era essa. Era criar uma rede. Muitas pessoas jogando, muitas pessoas brincando, esporte na escola, na comunidade. E ela conseguiu? Ela ficou 9 meses. Faltou tempo, foi uma pena, porque a Ana levou para o ministério esse nosso desejo. Mas a Ana não é uma mulher, ela não se quebra. É um bambu que se verga, mas não desiste, porque
Está dentro dela esse desejo. É claro, quando você perde essa oportunidade, você se entristece. E você não se entristece por você. Você se entristece por muitas pessoas que estavam com você e compartilhavam do mesmo sonho. Mas assim, a Ana trabalhou, ela foi membro do Conselho Nacional de Esporte. A Ana hoje é presidente do Atletas pelo Brasil, que é uma organização de atletas que faz advocacy. Eu acho que a Ana, ela tem uma vocação muito forte de advocacy, né? De continuar essa luta que é incessante de olhar o esporte como um direito. Está escrito no artigo 217 da Constituição. Esporte é o direito de todas as pessoas, de todas as crianças, de todos os adultos. E nós aprendemos, muito andando pelo Brasil, que o direito só é garantido quando há reivindicação. E só há reivindicação pela comunidade quando a comunidade percebe que aquilo faz bem para ela. Inclusive na inclusão de quem é um deficiente, de que tem algum transtorno. Eu tenho um filho autista com 23 anos, o Felipe. Ele faz relações internacionais, ele está terminando o curso de relações internacionais, ele já morou fora. Ele fala inglês. O Felipe é um menino que gosta de esporte, mas ele não é habilidoso. Por quê? Porque ele tem dificuldade de coordenação. E aí o Instituto se sensibilizou com essas pessoas, sempre se sensibilizou, mas se sensibilizou ainda mais com as pessoas que têm deficiência, e nós criamos uma metodologia de esporte para crianças neurotípicas. Hoje o Instituto tem um programa de inclusão de esporte de crianças autistas. Um jeito de fazer esporte que é ainda mais inclusivo que tudo isso que eu falei para você aqui. Quem está nos assistindo pela Rede Alesp, toda a Rede Alesp e também pelo YouTube, pode entrar em contato com o IE para tentar matricular o filho num curso desses, ou saber se na sua cidade tem, ou até buscar trazer essa expertise para a sua cidade? Pode, você tem acesso, você pode mandar um e-mail para o site do Instituto, tem lá Fale Conosco, que é o www.esporteeducacau.org.br. E os profissionais de educação física que trabalham com esporte, que estão nos assistindo, o Instituto fundou uma escola, chama Escola IE, aqui em São Paulo, no Morumbi, e a gente dá aulas de formação gratuita para qualquer profissional de educação física e esporte que queira se formar com a gente. Lá ele vai encontrar cursos de esporte educacional, de atividade física para adultos e para idosos, de atividade física para criança. Ele vai, faz o curso inteiramente gratuito, ganha o certificado, uma camiseta e ainda sai de lá com um kit de material esportivo, com bola, coninhos, os materiais que a gente vai dar para ele desenvolver esporte na escola dele, na comunidade que ele atua. Para finalizar, quais os resultados dos impactos provocados por vocês e também o número global de toda essa instituição? Hoje a gente já atendeu mais 7 milhões de crianças. A gente já capacitou mais 65 mil professores. A gente já foi a todos os estados brasileiros. Aqui, como a gente está vendo aqui. E a gente já atuou em mais de 27% dos municípios do Brasil. Isso dá mais de 1.500 municípios. Então, é uma rede grande. Você tem um instituto em muitos lugares do país. E essa força, essa rede nos tem dado condição, né, de financiamento e de chegar a espaços que ainda a gente não chegou. Um universo de 7,5 milhão de pessoas atendidas. Já, muitas crianças já tiveram vontade de jogar com a gente. 7,5 milhões de pessoas atendidas. É muita criança, é muito jovem, é muito adulto, é muita gente que já teve acesso a isso que a gente faz. E o mais importante de tudo isso é que a gente tem conseguido mudar a política pública do Brasil. Hoje você vai nas escolas, você já vê muito do que a gente começou há 20 anos atrás, professor dando aula mais inclusiva, escola com mais material. Ter ajuda aqui dos parlamentares da Casa do Povo é essencial. Essencial. Gostaria muito que os parlamentares assistissem a gente e se sensibilizassem com isso. Aqueles que demandam a construção de quadras, que pensem que uma quadra de escola... Destinar emendas parlamentares. Opa, hoje você tem as emendas aí, né? Agora, destinar emenda para a construção, mas assim, um pedido que a gente faz aqui, destinem emendas para rechear o bolo, para contratar pessoas, porque a gente muitas vezes não precisa mais de espaço, a gente precisa animar os espaços que já existem, a gente precisa deixar os ginásios, as quadras arrumadas, mas a gente precisa contratar professores para animar esses espaços. O esporte no Brasil precisa de gente. Não se faz política pública sem rubrica, precisa de professor, precisa de coordenador, precisa de gente que faça essa estrutura toda se movimentar. Alexandre,
Estamos aqui encerrando o nosso programa Terceiro Setor. Foi, sem dúvida nenhuma, um espetáculo voluntário essencial para ajudar uma instituição como essa. Muito. A gente tem um espaço aberto para os voluntários, assim, a gente sempre tem voluntários, sempre teve voluntários, e assim, você que quer ser voluntário, aprenda e vá ser voluntário na sua comunidade, não fique esperando muita estrutura, faça. A gente diz sempre no Instituto que assim, aquilo que a gente desenvolve é bom quando ajuda as pessoas a viverem melhor. Se não ajudar a viver melhor, não serve para nada. E, Alexandre, essa escola que tem aqui, que foi criada no Morumbi, só pode ser para educador ou se eu quiser ir lá para ajudar, para ser um líder na minha comunidade, eu posso? Pode. Se você for um líder comunitário, um jovem, se inscreva nos nossos cursos que a gente vai te receber de braços abertos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Terceiro Setor. Hoje nós tivemos o prazer de conversar com Alexandre Arena, que é coordenador pedagógico do Instituto de Esporte e Educação, criado há mais de 20 anos pela atleta medalhista do vôlei, Ana Moser. Muito obrigada pela sua audiência, Terceiro Setor, pela rede Alesp Multiplataforma.